Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Esse texto é um texto que nos chama a atenção para algo de extrema importância para todos os cristãos, para todos aqueles que creram, e sempre eu estou aqui enfatizando e dando um enfoque maior na questão de todos aqueles que creram. Esse texto, esse lote da Escritura, é um texto que fala de uma fé, que fala de um testemunho, que fala de um viver, e esta fé, esse testemunho, este viver, é algo que cabe a todo ser humano. Eu quero ampliar, eu não quero falar sobre isso hoje, mas eu quero dizer para vocês que o testemunho de fé, ele deve ser dado por todos os seres humanos. Se ele é cristão, se ele é católico, se ele não é nada, basta ser ser humano, basta ser um servo de Deus, no sentido geral da palavra, é necessário que todo ser humano dê um testemunho de fé ao Criador. Vamos entender essa parte? Diga amém. Porque Deus, Ele é Deus da sua criação. Deus, Ele não é Deus dos crentes, Deus dos evangélicos. Não, Deus, Ele é o Deus da criação. Ele é o Senhor dos céus e da terra. E quando nós olhamos dessa forma, então a única coisa que nos resta é o sentimento de gratidão a tudo que Deus é, a tudo que Ele realizou, que Ele realiza e que Ele deseja realizar em sua criação, segundo a sua boa vontade. Portanto, é necessário que nós entendamos assim, e esse texto é um texto que está ligado, está totalmente focado para o testemunho daqueles que foram chamados por Deus. Aqui é um texto que fala sobre o viver, a fé e a perseverança de todos aqueles que um dia foram chamados por Deus. E aqui agora eu me restringo exatamente ao número, a este conteúdo de pessoas, a esse ajuntamento de pessoas que um dia creram. Se você creu em Jesus um dia, é porque Deus já havia estabelecido desde a eternidade passada, desde os primórdios dos tempos eternos, Ele já havia assentado em seu coração que você que creu, que você que foi chamado, faria parte de um desejo do seu coração, de uma vontade eterna, ou podemos chamar isso de o supremo propósito de Deus, o grande propósito que Deus estabeleceu pela sua vontade e pela sua soberania. Os irmãos já sabem que Deus é um Deus de propósito. O nosso Deus é um Deus de vontade, de propósito, é um Deus que Ele deseja por algo. Não é um Deus que simplesmente criou algo e de repente abandonou para lá e vamos ver o que vai dar, se divorcia de sua criação, não. Ele é um Deus, e segundo Apocalipse capítulo 4, no versículo 11, nos é dito o texto sagrado que Deus, Ele criou todas as coisas por causa da sua vontade. Então vocês verifiquem comigo e coloquem no seu coração que toda a criação, ela existe em razão da vontade. Deste modo, a vontade de Deus, atenção, a vontade, o desejo do coração de Deus precede todas as coisas. Pensa comigo assim. Deus, Ele existe desde sempre. Deus, Ele é autoexistente. Deus, Ele é o Criador. Ele não tem princípio de dias, nem fim de existência. Ele é o Criador de todas as coisas.
Ele é o único e verdadeiro Deus, o Senhor de tudo e de todos. Amém? Esse Deus, ele tem uma vontade. E agora, por causa desta vontade, ele passa a criar todas as coisas. E não somente criar todas as coisas, mas também criar o homem. Porque o homem é um instrumento, vamos colocar assim, é um instrumento, é uma peça fundamental no supremo propósito de Deus. O ser humano, o homem criado, ele é um instrumento de Deus, criado por Deus, projetado por Deus, para que por meio dele, por meio do homem, Deus pudesse cumprir com a sua vontade. Aí vocês já ouviram em mensagens posteriores, que Deus, a vontade de Deus é de manifestar a sua glória, é de manifestar a si mesmo e se dar a conhecer. Olha só como que a coisa é tão linda, né? O Evangelho, ele é tão sublime, que Deus, sendo Deus, ele deseja manifestar todos os seus ricos atributos, todas as riquezas insondáveis de quem Deus é, sendo Deus amor, sendo Deus justiça, sendo Deus santidade, sendo Deus bondade, perdão, misericórdia, consolo, graça, verdade, tudo que Deus é, ele deseja manifestar, ele deseja tornar isso público, conhecido, e ele assim determinou pela sua vontade que ele faria isto por meio do homem criado. É por isso que ele criou o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. E este homem que Deus criou está dentro do projeto de Deus, está dentro de um desejo de Deus, e é por meio do homem, não qualquer homem, mas é por meio do novo homem, da nova criação de Deus, que é um novo homem que foi escolhido por Deus. Esse novo homem é um novo homem coletivo, os irmãos sabem que é coletivo, ele consiste em Cristo e a igreja. O novo homem implica em Cristo e a igreja, juntos, este coletivo de seres humanos, que foram eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, que foram chamados no tempo, e que não somente foram chamados, mas no momento do chamamento receberam fé, receberam a capacidade de crer em Cristo, de olhar para aquele homem, para aquele nazareno, naquela cruz, todo ensanguentado, em estado de miséria, em estado de vergonha, sendo exposto, como o texto diz, exposto à ignomínia, à vergonha. Nós olhamos para ele e falamos, ele é o Senhor da glória, ele é o Cristo de Deus, ele é o verbo que se fez carne para cumprir com toda a vontade do Pai eterno. Portanto, nós cremos em Cristo, você creu em Jesus, você foi chamado, e você foi chamado segundo este propósito, de modo que agora, Deus, tendo todos esses filhos, Deus tendo todo este ajuntamento, esta reunião dos chamados, e agora quando eu falo chamados, eu me refiro a um grupo de pessoas que foi escolhido por Deus de antemão, para que esta vontade, que é Deus sendo manifestado, pudesse acontecer por meio de nós, a igreja. Quando Cristo se fez carne, quando Deus eterno, o Verbo eterno se fez carne, Jesus, o homem Jesus, viveu nessa terra por aproximadamente 33 anos e meio. Ele viveu nessa terra, como você vive, como eu vivo, no sentido geral da palavra, vivência, né? Vida humana. E ele viveu, experimentou a vida humana, foi reconhecido em figura humana, não viveu nessa terra como Deus, viveu como homem. Porque como Deus, seria fácil para Deus viver como Deus nessa terra. Aí ele não seria tentado, ele não teria medo, ele não sentiria fome, nem cansaço. Não sentiria nada. Deus não sente cansaço, Deus não tem fome, não tem sede. Essas coisas são próprias da natureza humana, da vida humana. Só que ele, como homem, viveu essa terra, experimentou o que é viver a vida humana, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Ele foi perturbado por Satanás, tentado por Satanás, perseguido pelos homens, e enfrentou por fim a sua paixão, toda aquela via dolorosa, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então Deus, ele se fez carne e experimentou, teve esta experiência de ser um homem que cumpre com a vontade de Deus. Olha só o que eu acabei de dizer aqui agora. Deus, diga Deus, diga Deus, ele experimentou aqui nessa terra o que é ser um homem que cumpre com a vontade eterna do Deus eterno.
Ele veio, se fez carne e viveu, experimentou, deu testemunho. Jesus deu testemunho do Pai. Jesus, ele foi obediente até a morte, ele foi fiel em todos os minutos da sua vida, sem pecado, enfrentou todas as coisas, enfrentou os problemas, o sofrimento, a dificuldade, a fome, a sede, o cansaço, enfrentou a morte, todo tipo de ultraje contra a sua pessoa ele enfrentou, e neste enfrentamento, Jesus, o homem, ele deu testemunho do Pai. Jesus deu testemunho do Pai. Que testemunho é esse, pastor? Ele viveu como o Pai vive. Ele pensou como o Pai pensa. Ele agiu como o Pai age. Ele se relacionou com as pessoas como o Pai se relaciona. Ele exerceu bondade e misericórdia, perdão, graça, verdade. Ele foi luz deste mundo. Ele foi o sal da terra. Ele manifestou Deus para as pessoas. E agora esse texto chama a minha atenção e a sua atenção quando diz, portanto também nós. Diga comigo assim, portanto também eu. Eu digo aqui, portanto também eu. Quando fala, portanto também nós, essa expressão, portanto também nós, conclusiva nesse sentido aqui, ela nos remonta o contexto para nos colocar dentro de um testemunho que foi dado desde os primórdios da humanidade. Essa expressão, portanto também nós, está ligada ao contexto. E eu não quero ler o contexto não, porque são 40 versículos, eu quero só falar para os irmãos, que está aqui em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 é um texto, é um capítulo de ouro de toda a Bíblia, que fala sobre a fé. A fé, a verdadeira fé, o que é a fé? E aí ele começa lá no versículo 1, esses 4 primeiros versículos eu quero ler, tá bom? Com vocês, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza. Vai meditando. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Veja que a fé, ela é um dom de Deus. É a capacidade de crer, é a certeza, é o firme fundamento, é a substantificação de coisas eternas e espirituais. Veja que aqui o escritor fala de uma fé que está no âmbito espiritual e eterno. Não é fé das coisas que vão dar certo. Eu tenho fé que as coisas vão dar certo depois desta pandemia. Eu tenho fé que a economia não vai parar. Eu tenho uma fé, eu vou fazer uma fezinha ali na lotérica, quem sabe eu ganho um dinheirinho. E eu tenho fé que as coisas vão dar certo. Isso aqui não é a fé da Escritura. Isso aqui é um pensamento positivo. Fala, eu tenho fé que as coisas vão dar certo. Não estou dizendo que é pecado não, tá? Pode ter fé que as coisas vão dar certo. Vá pensando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não tem nenhum problema. Mas eu quero dizer para você que essa não é a fé que Deus apresenta. Porque a fé que Deus apresenta é uma fé viva, que Deus deu, que permanece em você, que permanece em mim, é um dom de Deus, e os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, Ele não dá e depois toma. Você tem fé, e esta fé é a capacidade de crer em Deus, na sua palavra, mesmo em meio a grandes e profundas adversidades. A fé ela não depende do que você está passando, a fé não depende se você está bem ou ruim. Você acordou triste ou acordou alegre? Hoje eu estou sem fé porque eu acordei triste. Não, no meio da tristeza você tem fé. No meio da adversidade, dos problemas, das dificuldades, no meio desta pandemia, do perigo, de tudo isso, toda essa pressão social, da pressão familiar, da pressão no casamento, na vida a dois, dos filhos, a pressão social, financeira, enfim, todas as pressões que nós passamos nesta vida humana, é diante disso que a fé sobrepuja, que a fé ela se realça, que a fé se manifesta. Porque como diz o texto, a fé é a certeza. Você tem certeza? Pergunta para o teu coração, pergunta para você mesmo. Você tem certeza? O cristão verdadeiro tem que perguntar para ele se ele tem certeza. Porque se ele não tiver certeza, o primeiro vento que vier, ele vai se perturbar e vai parar. Porque ele condicionou a sua fé a uma vida de bem viver ou mal viver. Ele condicionou a sua fé
na situação de ter dinheiro ou não ter dinheiro, de ter saúde ou não ter saúde, de estar passando por paz ou por tribulação. Então ele condiciona a fé. Ah, se eu estou passando por tribulação, então as coisas vão ruim, então está tudo ruim, está tudo errado. Não! Por que nós estamos condicionando a nossa fé pelas coisas, pela circunstância? Quando ele diz a fé é a certeza, ou em outras traduções diz, a fé é o firme fundamento. A fé é a substantificação das coisas que se esperam. E por outro lado, a fé é a convicção de fatos. Então a fé ela tem a capacidade de crer em fatos do passado, como também nas coisas que ainda não chegaram. A fé é a capacidade de tomar posse de Deus. A fé é a capacidade e o dom que Deus nos deu para nos apropriarmos das verdades eternas de Deus. Ou trocando isso em miúdos, né? A fé é para tomarmos posse do próprio Deus. A gente fala muito de Deus tomar posse do nosso coração. Fala ou não fala? Ah, Deus tem que tomar posse do meu coração. Senhor, toma posse da minha vida. Senhor, igual a irmã estava falando aqui agora, louvando, entrega a tua vida a Deus. Então é muito certo isso aí, está certo, certinho. No entanto, nós temos que perceber que a fé também consiste em nós nos apropriarmos de Deus. Você já pensou em tomar posse de Deus? Já pensou em conquistar a Cristo? Ganhar a Cristo? Receber de Cristo? Ser suprido por Cristo a cada dia no teu viver? Isso só é possível mediante a fé. Por isso que o texto de Hebreus capítulo 11 é um texto que nos chama a atenção para essa responsabilidade, para esta missão de darmos testemunho de fé, isso com perseverança. Olha só, o versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Repita comigo, por favor, você em casa também pode repetir. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Mas eles passaram por quê? Passaram por tudo o que você passa. Por momentos bons, momentos ruins, ficaram doentes às vezes, tiveram saúde, tiveram alegrias e tristezas, altos e baixos. Porque a vida é esse caldo de contradições. A vida ela é muito relativa. Hoje nós estamos por cima, amanhã nós estamos por baixo. É como a onda do mar. E é nesse meio que nós temos que ser testemunhas de Cristo. Olha só o versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui esse versículo 4 estabelece um marco de testemunhas. O versículo que nós lemos no início aqui fala, portanto também nós, sim ou não? Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, portanto também nós. E o capítulo de ouro que fala sobre a fé, que fala do testemunho, que fala de pessoas, de heróis da fé, que viveram perseverantes, crendo em Deus, não abrindo mão de Deus, da sua verdade, diz que Abel, começou com Abel. Quem foi Abel? Abel foi filho de Adão e Eva, e ele foi um mártir, ele foi morto. Ele inaugurou o Hades, né? De acordo com a Bíblia, o primeiro que morreu, o ser humano que morreu foi Abel. Ele foi assassinado pelo seu irmão, porque foi aceito por Deus, porque a oferta dele foi aceita, porque ele foi aprovado por Deus. E aqui, estabelece aqui agora um marco de testemunhas. Todo esse capítulo 11 vai falar de períodos, vai falar de dispensações. Deus ele trabalha numa linha dispensacional da sua vontade. Deus ele estabeleceu o tempo, ele determinou o tempo cronológico e ele disse na sua soberania, determinou que esse tempo cronológico estaria sendo dividido em 4 partes, em 4 períodos, em 4 dispensações. De modo que a primeira dispensação começa falando dos patriarcas. Então, a primeira dispensação é a era patriarcal. A segunda dispensação é a era do povo de Israel, a era da lei, a era do Antigo Testamento. E a terceira dispensação é essa na qual nós vivemos, chamada era da graça, era da igreja. Amém? A era cristã.
E por fim, a última dispensação que fecha, que encerra o tempo cronológico, chama-se a dispensação da plenitude dos tempos, ou a dispensação do reino milenar, no qual Deus estará reinando por meio de Cristo e dos vencedores sobre essa terra. Então veja, a era patriarcal, a era da lei, a era da graça e a era do reino milenar, essas 4 eras são eras de testemunho. Deus disse que todos os seres humanos deviam dar testemunho dele. Dar testemunho da verdade é dar testemunho de Deus, é manifestar Deus. Manifestar Deus é manifestar o amor, porque Deus é amor. E manifestar o amor é manifestar o amor ao próximo. Portanto, fazer o bem e amar ao próximo é obrigação de todo ser humano, não é só dos crentes. Só que agora o texto vai dizendo que testemunhas fizeram isso. É como uma corrida de bastão. Quem já assistiu aqui às Olimpíadas? Eu gosto das Olimpíadas porque são jogos interessantes que nos faz refletir muita coisa. Quando você olha para aqueles atletas que se prepararam o ano todo, 4 anos se preparando ali para aqueles jogos, para disputar uma medalha de ouro ali em 3 minutos, em 30 segundos, em 20 segundos, em 1 minuto e meio, eles disputam uma medalha de ouro, pela qual eles se prepararam durante 4 anos. E aí você olha aquilo e traz para a vida espiritual. Paulo fez isso, viu? Paulo ele olhou para os Jogos Olímpicos lá de Atenas, naquela época, da Grécia Antiga, e ele se inspirou naquilo ali, como também se inspirou num soldado romano com todos aqueles apetrechos de guerra, o capacete, a espada, o escudo, as caneleiras, o peitoral aqui, todos isso aqui. Paulo ele olhava para o soldado e dizia, Efésios capítulo 6, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação e as sandálias da fé, tudo isso é Paulo olhando para um soldado romano e se inspirando e trazendo para o espiritual. Da mesma forma também ele fez, e esse texto eu vou ler a semana que vem, quando ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23, corramos a carreira, não de qualquer maneira, mas corramos, porque todos aqueles que correm em um estádio, eles correm para levar um prêmio, mas um prêmio perecível, uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos por uma coroa incorruptível e eterna de glória. Então ele se inspira naquelas pessoas e traz para cá, e eu falando nessa manhã aqui agora sobre as Olimpíadas, sobre aquela corrida, sobre os velocistas que correm a corrida de bastão. O que é a corrida de bastão? A corrida de bastão é uma corrida de revezamento. Vamos assistir, vocês sabem. São 4 pessoas, se não me engano, ou são 5 corredores. O Brasil tem 5 corredores, ou são 4, não tenho a certeza neste momento. E aí um corre e os outros esperam. Ele corre, dá a volta lá no estádio, aí ele vem, passa o bastão para o segundo que corre, e assim o terceiro e um quarto. E todos correm, no final, uma equipe vai ganhar o prêmio. A vida cristã é como uma corrida de bastão. O texto não está dizendo isso aqui, ó. Porque olha só, quando ele diz, Abel correu, Abel ofereceu, pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus, por isso teve um testemunho de ter servido a Deus de maneira certa, foi aprovado. E aí depois ele fala de Abel, aí ele fala de Enoque, ele fala de Noé, aí ele entra Abraão, Isaque, Jacó, José no Egito. Versículo 22, diz, pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção ao êxodo dos filhos de Israel, bem como também deu ordens quanto aos seus próprios ossos, ou seja, onde ele queria ser enterrado. Ele queria ser enterrado na terra de Canaã e não no Egito. Veja que ele fala de Abel primeiro, servo de Deus, que teve testemunho de adorar a Deus, de servir a Deus pela fé, e ele termina a primeira dispensação patriarcal com José no Egito. Porque agora, depois de José, aí vem Moisés, o versículo 23, olha o versículo 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Aqui agora começa uma nova dispensação. Depois de Abel vir todos os patriarcas, encerrou-se com José no Egito, começa uma nova dispensação com Moisés, que agora de Moisés vai descorrer todo o povo de Israel, que é a segunda dispensação da era da graça, que está aqui nesse capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos aqui, do versículo 30 em diante. Olha só.
em se tratando da segunda dispensação, era do povo de Israel. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeá-las por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres pela fé receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns pela fé foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros pela fé, por sua vez, passaram por provas de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, morto ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes e pelas covas da terra. Veja que ele fala e faz uma narrativa de pessoas que passaram por maus pedaços, pessoas que sofreram profundas perseguições, provas, tribulações grandes que talvez nós não suportaríamos, mas eles pela fé, eles viveram e superaram todas essas coisas. O povo de Israel teve vencedores naquela era, pessoas que deram testemunho da sua fé. Eles criam e porque criam eles viviam, porque eles acreditavam. Fé é a certeza. Capítulo 12 diz: portanto também nós. Quantos entenderam? Diga amém. Portanto, também nós, a igreja de Jesus Cristo, juntamente com os patriarcas e com os vencedores na era de Israel, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que fortemente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabia que tem uma carreira diante de você que Deus propôs? Deus, ele fez uma proposta para você. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus, ele propôs uma carreira não fácil, não é uma carreira como muitos pensam, uma carreira de bênção sem medidas, uma carreira que as comportas dos céus vão se abrir, e as bênçãos de Deus cairão como chuva na tua vida, e que você vai deixar de ser servo, de ser funcionário para ser patrão, que você vai deixar de ser uma pessoa qualquer desempregado para ser um grande homem ou uma mulher de negócio, que você não vai ficar doente, promessas de que você vai ter saúde, que a sua família vai ser perfeita, que os teus filhos vão ser perfeitos, e que tudo vai dar certo, e que Deus vai te honrar. Não é esta promessa. É uma promessa e uma carreira que está diante de nós, para que nós possamos, a despeito das circunstâncias, se é ruim ou se é boa, darmos testemunho de fé de Deus. É você no meio da adversidade conseguir manifestar Deus na tua vida. É você no meio do problema conseguir dar glória a Deus. É você no meio da provação, da tentação, as pessoas estão conspirando contra você, estão falando mal da tua vida, estão denegrindo a tua imagem, e você está oferecendo perdão e abençoando essas pessoas. É você conseguir olhar para as pessoas que têm necessidade e ajudar, meter a mão no bolso e distribuir aquilo que Deus te deu. É você fazer jus daquilo que Deus te entregou. É você conseguir olhar para a tua vida, para a tua família, para os teus bens, para as tuas posses, para o teu salário, para tudo que Deus te deu, para o teu tempo, e falar assim: eu preciso administrar isso. Eu sou um administrador de Deus. Deus confiou na minha mão todas essas coisas. Deus confiou a minha casa, Deus confiou o meu casamento. A esposa tem que olhar para o esposo e falar: Deus me confiou esse homem. E o esposo da mesma forma fala assim: Deus me confiou esta mulher, e eu preciso administrar esse casamento. Com fé, com temor, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo a verdade de Deus. Isso é dar testemunho de fé.
As coisas estão se acabando, o mundo está se acabando, está todo mundo morrendo de pandemia, sendo sepultado milhares, centenas de pessoas todo dia, e você está firmado na fé, porque a fé é a certeza. Fé não é achar que as coisas vão dar certo, não. E se não der certo, não tem problema. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Diga comigo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Pode mesmo? Será que você pode adquirir grandes bens porque ele te fortalece? Será que você pode comprar uma casa de praia porque ele te fortalece? Será que você pode ser um grande homem de sucesso, de fama, de negócio porque ele te fortalece para você ter? Será que você pode se projetar para comprar uma Ferrari porque ele te fortalece e porque ele te fortaleceu você vai comprar? O texto não está dizendo isso. Por que as pessoas usam esse texto erroneamente para dizer que Deus vai te fortalecer e você vai conquistar coisas materiais? O texto diz o contrário. Eu quero ler com os irmãos Filipenses aqui, esse texto vale a pena lê-lo. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Só que as pessoas deixam todo o resto, todo o contexto, e só se apegam a isso, porque isso é o que interessa para a teologia da prosperidade. A doença do século 21, a doença do tempo atual, a doença de Laodiceia chama-se teologia da prosperidade, que é um conjunto de mensagens que foram configuradas, tecidas e organizadas para dizer para os cristãos que Deus vai dar dinheiro para eles. E que se Deus não der, Deus não é Deus, que Deus prometeu, e Deus é fiel. São mensagens que foram preparadas para tirar os corações dos cristãos daquilo que é eterno e colocar nas coisas que são temporais. Para tirar os corações daquilo que é espiritual e colocar os corações naquilo que é material, passageiro e que vai se acabar. Porque o contexto diz... Versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado. Paulo está falando aqui, irmãos, de um cuidado que a igreja dos filipenses tinham com o apóstolo. Então o apóstolo estava ali trabalhando na obra, pregando a palavra, suprindo os irmãos com coisas, com alimento espiritual, e os cristãos, eles respondiam positivamente, suprindo o apóstolo com coisas materiais. É aquele princípio de dar e receber. É isso que ele está dizendo aqui. Vou ler mais uma vez o versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza. Olha o que o apóstolo está falando. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o contexto, tudo pode naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Sim, tanto de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo ter fartura, porque ele me fortalece para que eu tenha fartura e exerça a minha fé. Mas também se eu não tiver nada, tiver escassez, estiver com fome, abrir a geladeira e ter uma garrafa de água gelada só. Aí ele fala, eu consigo, porque ele me fortalece. Eu posso, se me humilharem, eu vou continuar. E se me honrarem, eu também vou continuar. Eu não dependo da circunstância, se estou sendo honrado ou humilhado, se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Porque Ele me fortalece para que eu possa ser fiel e dar testemunho de Deus em toda e qualquer situação. Você tem dado testemunho de Deus na sua vida? Você tem sido Cristo aonde você entra? Nunca ouvi esta palavra de ser Cristo. Para com isso, pastor, isso é heresia. Não é heresia não, nós somos corpo de Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é Senhor da igreja e nós somos corpo de Cristo. É uma unidade coletiva. Nós fazemos parte do novo homem. E o novo homem foi criado em Deus segundo a justiça e a verdade do Evangelho, para darmos testemunho do próprio Deus em nossa vida.
Isso é ser reino dos céus. Isso é ser cristão. E não ficarmos com a Bíblia debaixo do braço, falando versículos e frases descontextualizadas, jogando frases de efeito no ar e postando frases ali no WhatsApp. Não, ser cristão não é isso não. Não é fazer algumas orações, nem ficar... Não, ser cristão é ser servo de Deus, é dar testemunho da verdade. Ser cristão é ser perseverante. Voltando aqui para Hebreus, capítulo 12, o texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ah, se todos nós conseguíssemos ver isto, porque precisamos ver, né? A fé, ela parte de uma visão. Por que as pessoas acreditam e exercem a sua fé em coisas materiais? Porque isso foi ensinado para elas, foi constituído na consciência delas, está no coração delas, e é isso que elas acreditam. As pessoas dão carro, dão casa, dão dinheiro, né, para poder receber 100 vezes mais, porque disseram isso para elas. Elas foram ensinadas assim, e exercem fé nisto. Você exerce fé em quê? Você foi orientado e ensinado a respeito de quê? Olha só a importância das reuniões da igreja. Falando desse ministério aqui. Muitas pessoas estão aí mundo afora pregando a palavra. Servos de Deus estão pregando o evangelho. A teologia da prosperidade, ela é bem grande, sabe? Ela é bem robusta. Grande parte esmagadora dos cristãos se envolvem com a teologia da prosperidade, mas tem um pouco aí, uma meia dúzia de gato pingado aí que estão falando a verdade ainda. Mas em se tratando desse ministério aqui, qual o valor que tem essa palavra para a tua vida? Que valor tem esta palavra para a tua vida, para a tua família, meu irmão e minha irmã? Uma palavra de salvação, uma palavra de vida, uma palavra que muda a tua vida, que transforma o teu coração, que salva o teu casamento, que salva os teus filhos. Uma palavra que faz de você segundo o coração de Deus. Uma palavra que faz com que o teu eu, com que o meu eu morra. Porque o nosso eu é maligno. O velho homem, ele é desprovido de verdade. O velho homem, ele é provido, ele é formado e tem uma consciência caída, separada de Deus, distante de Deus, não pensa como Deus pensa e nem quer as coisas que Deus quer. Ele não quer nem Deus, quanto mais as coisas que Deus quer. E precisamos ter cuidado com o nosso velho homem. Precisamos ter cuidado como entra, como sai, como se relaciona. Quando você vê alguém, quando você entra numa casa, quando você sai na tua vizinhança, para onde quer que você vá, para onde quer que você se mude, para onde quer que você trabalhe, não importa. O testemunho de fé é o testemunho da verdade que você tem que dar. É correr a carreira. A carreira está proposta. A proposta está feita. Cabe a nós nos unirmos a Cristo e com os outros que correram e pegar o nosso bastão. Você já pegou o teu bastão? Os patriarcas passaram para o povo de Israel. E o povo de Israel pegou o bastão da corrida proposta, da carreira eterna, celestial, do reino. E eles correram, muitos correram e passaram o bastão para Cristo. E Cristo correu, Cristo ele começou a era cristã. Jesus, ele correu a carreira, como homem. Sofreu, viveu e foi aprovado. E agora Jesus passou o bastão para a igreja. Falou, minha igreja, minha noiva, meus amados, aqui está o bastão, corram a carreira. Mas não de qualquer maneira, corra com perseverança. Está aqui o texto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É olhando para Ele, é para Jesus, é Ele. Não é para nada, é Jesus. Olhando firmemente para Jesus. E o mundo está se acabando, eu estou olhando para Cristo. E eu fiquei doente, eu estou olhando para Cristo. E eu estou com saúde, eu estou olhando para Cristo. E eu estou desempregado, eu estou olhando para Cristo. E eu passei num concurso, eu estou olhando para Cristo. E esse olhar, ele vai resultar num viver. E esse viver vai resultar na manifestação do eterno em nossas vidas. A perseverança é a coisa mais difícil que existe em nossas vidas.
Vocês já pararam para pensar que ser perseverante não é fácil? Quem é que já fez propósito? Propósito de emagrecer, de fazer academia, propósito de estudar, propósito de qualquer coisa. Eu fiz um propósito de emagrecer, eu quero emagrecer este ano 6 quilos, né? Aí começa o dia 1º de janeiro, com ela regrando ali, né? Ali, minguando a comida, diminuindo. Irmão, não vai 2 meses, irmão. Não vai 2 meses, volta a comer dobrado. É incrível. Já passei por isso várias vezes, vocês sabem o que eu estou falando. Ser perseverante não é fácil. Eu vou fazer academia. Aí entra na academia, paga adiantado, faz aquele plano, né, aquele pacote ali, 1 ano. Aí vai 3 meses, depois paga de graça e não vai mais. Ainda fica tendo problemas, discutindo com o cara da academia, por causa de valores. E assim são todas as coisas. Vou estudar, vou fazer isso, vai acontecer. Este ano eu vou congregar efetivamente. Aí começa o 1º mês certinho, é o primeiro que chega. Chega antes do pastor. Aí é o último que sai depois do pastor. E a felicidade no coração. Aí daqui a pouco começa a desanimar, começa a achar amarela, aí começa a achar esse local tudo muito comum, é muito comum. Sempre aquelas paredes pretas. Não. É tudo muito mesmo. Porque é assim que o coração do ser humano pensa. É tudo a mesma coisa, as palavras são as mesmas coisas. Pastor Fernando repete essa mensagem, tem 10 anos, eu vou continuar repetindo mais 30. Porque a verdade ela tem que ser falada, e repetida, e falada, e repetida. Já viram dizer que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? A palavra, o evangelho é como uma marreta. Quem sabe o que é uma marreta para quebrar concreto? Ela bate no coração, bate no coração, bate no coração. Mas o coração é duro, demora a quebrar, mas vai lá. Vai batendo, até esmiuçar. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. A pedra, até gerar um coração de carne, um coração ensinável, um coração quebrantado, um coração que deseja por Deus. E nós precisamos ser perseverantes. Seja perseverante, porque é na perseverança que nós ganharemos a nossa alma, disse Jesus. É na perseverança que nós vamos sendo tratados. É continuando, e então eu peço para vocês, a mensagem vai acabar nesse momento, mas ainda não encerrou todo o encargo. Semana que vem eu vou falar a maneira de correr a carreira, com perseverança, mas quais são as normas, as regras da corrida. Não é correr de qualquer maneira, não é ficar vindo congregando de qualquer maneira, não. Na próxima semana vamos dar continuidade a esta mensagem. Mas pense nisso, pense sobre a necessidade que nós temos, nós deste ministério, você que está presente, você que está em casa nos assistindo. Nós temos a necessidade, é uma necessidade extrema, urgente, de nos posicionarmos no tempo que se chama hoje. É urgente. Essa pandemia veio para acabar com tudo, veio para destruir, para arruinar, veio para desagregar, veio para afastar, veio para desanimar. Mas os heróis da fé, eles olham para Cristo firmemente. Com pandemia ou sem pandemia. Com Corona-19, né? O Covid-19, né? Ou sem Covid-19, não importa. Nós vamos correr essa carreira com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.